Sou Lucas Vilela, sou zootecnista formado pela URGS e também fiz mestrado em nutrição e produção animal. E ainda durante o meu período de URGS ali, de formação, meu TCC, eu trabalhei com os insetos que já estavam surgindo na Europa, né? Essa questão que a FAO trouxe, que vai faltar proteínas, que a gente precisa buscar novas alternativas que sejam mais sustentáveis. E eu, nessa, que já trabalhar com bastante alimentação alternativa, achei super interessante a questão dos insetos, né? E comecei a pesquisar sobre eles e trabalhar com eles. Mais tarde, após a formação, inclusive durante a formação do mestrado, eu fui procurado pelos meus dois sócios hoje, o Mauro e a Adriana, e a gente formou, então, a Insect Protein, e a gente está aí trabalhando com Tenebra Molitor, porque para a gente é o inseto que tem as melhores qualidades, tanto nutricionais, assim, quanto para a criação, né? Que melhor se adequa à criação em larga escala. São todos pragas de grãos, né? Pragas não, né? Na verdade, eles vivem na natureza e comem de tudo, mas eles gostam de comer grãos. Como a gente mudou a natureza, então eles acabaram vindo para perto da gente, não tem jeito, né? A gente acabou fazendo toda uma reviravolta, né, no ecossistema. E agora a gente tem que se Exatamente. adequar, né? E agora eles estão sendo a nossa alternativa depois que a gente prendeu o Sim, grito e descobriu que vai faltar recurso para todo sim. mundo. Podia fazer de barata, porque é uma coisa que ninguém gosta, né? Então, por que o tenente, né? Então, o tenebro, na verdade, como tu falou, existe vários insetos, né, que estão no mundo inteiro, mas se a gente for pensar, existe 3.500 espécies de insetos comestíveis. Define Lá, isso para mim. comestíveis seriam aqueles que realmente eles têm, eles podem Propriedade ser medicinal. criados, podem ser comidos porque ele não tem um gosto ruim, não tem uma coisa que pegue na boca, né, que cause amargor, realmente tu consiga comer eles. Então, existe vários, né? Tem algumas lacraias, tem escorpião, tem grilos, gafanhotos, besouros, larvas, por exemplo, que nem aqui no Brasil mesmo se comia formiga, né? Aqui, que a gente come, que os indígenas já comiam formiga, o coró, que é aquela larva do pau podre, que também é um besouro, no final da vida dele vai ser um besouro. Então, assim, todos esses são comestíveis, né? Mas quais são os que se adequam a um sistema de produção industrial? Porque não adianta a gente falar que é comestível, mas a gente vai ter que começar a catar eles na floresta, né? Destruir um ecossistema para caçar eles. Então, tem que ver isso. Então, surgiu vários insetos. Hoje se diz que os principais são a mosca soldado negro, que é uma mosca que se alimenta de matéria orgânica e na fase adulta ela não tem sistema digestivo, né? Ela não tem boca para se alimentar, então ela não transmite doenças, ela só se reproduz e morre. O Tenebro molitor, que é um besourinho que já se encontra em todos os locais do mundo. O Tenebro gigante, que é o outro besouro também encontrado no mundo inteiro, né? E o grilo, né? O grilo preto, aquele grilozinho chatinho que todo mundo conhece, e as baratas, né? Mas não aquela barata, a pan-americana, né? A vermelha que a gente conhece. É aquela barata grande, a cinérea, né? Que é um baratão que é mais encontrado na natureza, que também come matéria orgânica. São esses. Mas por que que a gente escolheu o tenebre? Porque do nosso ponto de vista, e não é nosso ponto de vista, hoje é uma definição dada para ele é um inseto mais nobre, né? Então, assim, ele tem um perfil nutricional, uma forma de criação dele que é mais segura em termos de segurança alimentar, porque ele não vai se alimentar tanto de resíduos, ele vai se alimentar mais de farelos, né? Então, assim, resíduos de grãos, tipo farelo de trigo, que é como a gente cria ele. Ele vai comer alguns vegetais, mas não são, por exemplo, vegetais que estejam apodrecendo, já são vegetais que seria aquele material descartado nas feiras, né, com defeito, com uma lesão, que não está com aquela qualidade visual aceitável, ele come esse material. Resultado disso é que a gente consegue ter um melhor controle do valor nutricional do nosso produto final, que é a farinha deles, né? E também, em termos sanitários, a gente consegue garantir uma melhor qualidade.
porque a gente está pensando no mercado animal, mas lá para frente também no mercado humano, né? Então, desde o início, a gente pensou em ter uma qualidade sanitária, uma qualidade de segurança alimentar extremamente exigente para te garantir isso, né? Então, essa foi a nossa escolha. Então, o primeiro Tenebrinho, na verdade, começou a empresa, começou meio independente, como a gente diz, né? Começou o Mauro criando na garagem dele, eu já criava no sítio dos meus pais, né? Então, a gente começou com uma quantidade pequena, em torno de 100, 200 gramas, mais ou menos cada um começou, né? Que a gente comprou de criadores, que assim, ele não é um desconhecido na criação, né? Ele é criado por passarinheiros, criadores de pássaros, de alguns répteis, para alimentar passarinho, porque ele é uma fonte nutricional natural, né, para essas aves. Então a gente pegou uma pequena quantidade e a partir daquilo ali a gente tratou deles e foi fazendo o ciclo deles. Claro, no meu caso foi bem com o intuito de pesquisar e melhorar o processo, né? Porque na natureza ele pode levar até 2 anos para fazer o ciclo completo dele, sair da larva até chegar no besouro, porque ele precisa de temperatura constante, umidade, calor, né? Quando chega o inverno, se chegar a 10 graus, ele hiberna, ele cessa as atividades dele. Então, ele para de crescer, né? Para de se desenvolver e vai voltar quando esquentar. Se naquele período que esquentar ele não conseguir se desenvolver, ele para de novo e segura até ter toda a carga nutricional, o tamanho, o peso que ele precisa para virar pulpa e voltar a ser besouro. Então, iniciou assim, iniciou na garagem, né? E daí depois a gente se juntou com uma equipe para participar do Centelha, que é um programa de incentivo do governo do Rio Grande do Sul, né? No Centelha a gente também participou de outros programas, como Inovativa Brasil, uma pré-incubação na URGS, né? E depois a gente participou do BRD Labs, a gente ganhou o Centelha, então a gente ganhou investimento, e com esse investimento a gente foi para a incubação dentro da Fevale. Hoje nós estamos lá em Campo Bom, dentro do Fevale Tech Park, onde nós temos 2 salas que foi utilizar esse dinheiro justamente para equipar as salas e fazer uma coisa bem profissional, né? Então a gente tem toda a estrutura daquela que tu visitou, que tem os armários, tem as bandejas, né? Tem toda a criação lá. E hoje é isso que a gente faz, a gente cria o besourinho, ele faz a postura dele na farinha, né, no farelo de trigo, e a gente vai cuidando deles e vai desenvolvendo. Quando chega uma certa idade, um certo peso, uma parte deles a gente deixa virar pupa, né? E a outra parte a gente transforma no produto que é a farinha. A gente não vende animais vivos, né? Porque é proibido, né? O mapa não permite, então a gente não vai fazer nada que é proibido. A gente só vende eles na forma de farinha, né? E daí a gente retorna para o ciclo. Então, o nosso sistema hoje, basicamente, a gente saiu de eu tinha 3 caixas, o Mauro tinha mais umas 3 caixas. Hoje nós estamos já com 280 caixas, né? E a gente está com quase fechando 2 anos de vida, né? Então, é um processo muito rápido, né? E a verticalização dele é muito grande. Isso tudo a gente está fazendo dentro de uma sala de 23 metros quadrados. A primeira fase, então, que a gente diz é o besouro, né? Ele é um besourinho bem pequenininho, em torno de 2, 3 centímetros no máximo, que ele chega. Ele é um besouro preto. E ali ele vai ficar sobre uma cama de farelo, e nessa fase ele praticamente só se reproduz, né? Então ele não vai comer tanto farelo, ele não vai comer tanto vegetais, ele basicamente está fazendo a postura. Então vão ficar ali naquela caixa machos e fêmeas, né? E vão fazer a postura aí durante mais ou menos um mês. No caso, agora é hora de reproduzir, agora é hora de comer. Ah, Exato, é só isso que eles fazem, assim, quando chega a fase adulta mesmo, até quando ele nasce da pulpa, ele sai branquinho, uhum. né? Daquele branco ele vai, em poucas horas, ele vai ficando para uma cor de um caramelo, do caramelo ele vai escurecendo um pouquinho mais, vai ficando marrom, e quando ele está maduro sexualmente, ele fica preto, ele realmente fica preto. E ao final de mais ou menos um mês, eles morrem por conta, porque como eles ficam concentrados na reprodução, eles gastam todas as reservas de energia deles, entendeu? Pois. Naquela função. Então, é só isso que eles fazem. Só que uma fêmeazinha vai botar até 600 ovos.
né? Durante esse período. Por isso que é a questão que eles expandem tão rapidamente. E a gente peneira, né? Tira os besouros do farelo e vai ficar só os ovos ali dentro. E daí os ovos vão ficar numa prateleira ali, sem mexer, sem nada. Porque quanto mais tu mexer na caixa, tu tem risco de rompimento dos ovos, né? De perder a produção. São filhotes, né, gente? É bebezinho. Mais ou menos 10 dias depois, eles começam a eclodir, né? Então, assim, se tu for olhar no farelo, tu não vai ver nada. Tu não enxerga eles, porque eles são Acredito que os micrômetros, ovos assim. estão ali. Uhum. Tu vai só enxergar no máximo algum ovo que não eclodiu. Os que eclodiu, tu vai ver uma casquinha branca. E deu, né? E eles são micro. Mas dali a alguns dias, tu vai começar a notar movimento na caixa e tu vai olhar, tu vai enxergar ele já com em torno de uns 4 milímetros, 5 milímetros ali, né? Dali em diante, eles estão crescendo e dali até mais ou menos fechar 2, 3 meses, eles vão estar crescendo. Então, eles passam de uma larvinha que tem pouco mais que 1 milímetro para uma larva que vai ter centímetros, né? Então, assim, ele ganha várias vezes o peso dele, né? Muito. Durante esse período. É muito peso em pouco tempo. E é E rápido daí, porque as enfermidades são controladas, né? Não tem esse negócio de hibernação e tal. Por isso que é como. exatamente. Como a temperatura, umidade, né, o ambiente todo é controlado para facilitar, ficar adequado para o bem-estar deles, então eles vão só comendo. E a gente bota o farelo, bota vegetais todos os dias, troca os vegetais que estão seco, tira de lá, limpa, né? E eles só vão comendo, vão comendo, vão comendo, vão comendo, vão comendo. Quando fecha mais ou menos ali 2, 3 meses, eles começam a virar a pupa. O que que acontece? Eles estão ali, a larva grande, gordinha, né? Ela começa a trocar de casca, toda vez que ele troca de casca, ele fica branquinho, tá? Mas em questão de 1, 2 horas já tá amarelo de volta. Mas quando ele faz essa última troca, ele se achata, ele puxa o corpo dele, ele fica mais inchadinho e vira a pupa. A pupa é bem como a gente imagina, pensa uma larvinha assim, achatadinha, branquinha, e ali ela vai começar a sofrer a metamorfose. Durante cerca mais um mês também, de uns 10, 15 dias, tu vai ver que ela vai começar a formar a cabeça, começa a aparecer os olhos, pretinho, começa a surgir as patinhas. Quando tiver pronto, ele rompe aquele casulo e sai o besouro branco. E ele volta para o ciclo de reprodução. O que a gente faz é justamente nessa fase que ela estaria pronta para virar besouro, a gente pega uma parte, a gente deixa voltar para ser besouro, outra parte a gente separa, tira do farelo, separa do fresco, que é como tu tá falando, é o esterco deles, né? É o cocôzinho, mas é um cocôzinho que nem o do cupim, é umas bolinhas bem sequinha, né? Um farelo, aquilo que a gente mostrou lá. Uh, e daí, ali naquele período, a gente limpa eles do farelo, do frés, bota eles mais ou menos 24 horas para esvaziar o trato digestivo, tirar toda a sujeira, e daí eles vão para a câmara fria, né, para o local para esfriar, por quê? Como eu expliquei lá no começo, quando eles chegam no frio, eles hibernam, então eles cessam o metabolismo deles. Então, nossa maneira de abate é essa: a gente congela eles, né, a gente deixa eles esfriar, baixar o metabolismo, entrar em dormência, e daí a gente congela eles para depois fazer a secagem. Então, ou seja, a gente abate eles lentamente, no caso, a gente perde tempo de atividade, por assim dizer, né? Mas a gente garante que eles tenham uma dormência e um bem-estar na hora do abate, porque eles vão estar dormindo, vão estar inconscientes, né, do que vai acontecer depois. Né? Até acessar as atividades, a gente deixa congelar. Né? Vamos dizer assim, que na natureza ele tivesse ficado num saco de farelo que ficou no tempo. E daí, durante a noite, deu geada. Daí, geada passou dos 10 graus. Passou dos 10 graus para baixo, ele morre. Daí não tem o que fazer, né? Ele não volta dali. Dos 10 graus, se tu tirar ele dos 10 graus e botar de volta no local aquecido, ele vai aquecendo, aquecendo e volta à vida. Uhum. Entendeu? Então, a partir daquele ponto, ele não volta mais, né? Daí, depois ali, a gente vai para o processo bem industrial mesmo, que é desidratar essas larvas, né? Hoje, o que a gente faz, a gente tem uma estufa de desidratação desenvolvida para isso, então a gente bota eles lá, eles desidratam, né?
vão ficar com menos de 10% de umidade. Geralmente a gente tem que sair daí com 6 até lote 4%, que é extremamente baixo, né? E dali a gente pode vender ou a larva seca inteira, para quem tem interesse de consumir a larva, por exemplo, se tu tem um réptil, se tu tem um passarinho, né, que é mais atrativo para eles a larvinha inteira, ou a gente transforma na farinha, né? E daí a farinha pode ser adicionada em qualquer alimento, né? Daí, como dizia, o céu é limite da criatividade, como tu vai misturar a farinha e utilizar ela, né? Aí já começa só pensando em área, né? Se a gente for pensar assim, por exemplo, para te produzir leite, tu precisa de uma vaca e essa vaca precisa pelo menos, vamos dizer assim, ó, no mais intensivo dos sistemas de criação de uma vaca, ela vai precisar de uma área de mais ou menos 1 hectare, né? Só para ela pastejar, para ela. Para uma vaca, né? Vamos pensar assim, ela precisa, por quê? Porque ela precisa de espaço para se deslocar, ela precisa de espaço para pastejar, mesmo que ela não pasteje diretamente, ela precisa de uma área para produzir alimento para ela, Uhum. né? Só por aí, por espaço, o inseto já vence. Como eu falei para ti, a gente produz hoje, né? Dentro Do da espaço. nossa área lá, na verdade, assim, pensa assim, para te pegar 1 litro de leite, né, da vaca, tu precisa ali, vamos dizer assim, de uns 50 metros quadrados, tá, de área, para produzir 1 litro de leite. Dentro de 60 centímetros quadrados ali, de 60 centímetros, a gente tem 1 quilo, 1,5 quilo de proteína de inseto, né, dentro daquela área ali. E isso sem pensar que a gente pode fazer isso empilhado. Então, Sim. basicamente, assim, numa área de 1 hectare, a gente poderia produzir até 150 toneladas de proteína. Não existe produção animal que atinja esse nível. Mesmo a avicultura não atinge, né? A gente conseguir Não, produzir. Hã? de proteína de arroz também não. Não, não tem como produzir, né? Você está falando em 1 litro de leite, né? Agora, quanto de whey protein vai dar esse 1 litro de leite? Então, para te fazer 1 quilo de whey protein, tu precisa de 1.000 litros de leite, né? Para ele desidratar lá, porque para quem não sabe, né, o whey protein é soro de leite em pó, né? Ó, Então, na verdade, tu precisa pegar todo o soro de leite, que é 96% de água, né? Tira toda essa água para produzir o pó. Então, pensa assim, de 1 litro, né? De cada 1 litro, tu vai tirar 40 gramas. é energia para desidratar tudo isso, espaço, tudo, né? Então, Exatamente, tu precisa de uma coluna de desidratação, tu precisa ter toda a produção de leite, tudo bem, faz parte da cadeia, é um resíduo da cadeia leiteira, né, que é o soro. A gente tira o soro, né, produz queijo, vai ter soro, tudo mais, beleza. Mas precisa de energia, precisa muito mais. Os insetos já não precisam, né? Então, assim, outra coisa, o nosso rendimento é 3 quilos de larva viva para produzir 1 quilo de proteína seca, né? A nossa proteína é 56%, né? É um valor bem alto, é maior que de bife, né? A digestibilidade é 83%, né? Ou mais, né? Pode até ser mais. A gente está lidando com 83% no nível seguro, mas tem pesquisas falando que chega a 90%. tem a questão da sustentabilidade, né? Incrível, assim. Exatamente isso. E daí a gente finalmente chega no resíduo, né? Por exemplo, a emissão de gás carbônico é nada comparada à produção de carne de gado, né? A gente não produz nada, tipo assim. A emissão de poluentes também é praticamente zero, porque, como eu estava falando, eles comem trigo, que é o farelo de trigo, que é um resíduo da indústria de trigo, que basicamente ele é um alimento fibroso, né? Então ele vai servir mais para ruminantes. Para os outros animais, ele é praticamente uma fonte de fibra só na alimentação, né? E aí a gente vai transformar isso aí, vai pegar resíduos que seriam descartados na natureza, que seria talos de cenoura, casca de Casca de batata, boi. tudo aquilo que seria desperdiçado, eles comem, né? E no final ele vai defecar e essas fezes dele, o fezes, é um fertilizante excelente,
né? Um fertilizante muito bom e pronto para uso. Então, não precisa fazer outra compostagem, que é outro fator que, por exemplo, o pessoal fala muito da criação de minhocas, né? Ah, a criação de minhoca é maravilhoso. É maravilhoso, mas as minhocas, quando tu faz a compostagem, ela libera calor, né? Então, a gente tem uma produção de gases ali, né? O nosso não, ele vai produzir o normal, gás carbônico, e no final é um fertilizante pronto que tu pode estar usando aí para as plantas diretamente. Então, por exemplo, a gente poderia estar aí fazendo uma cadeia circular. A gente pega de um produtor rural os restos de vegetais que ele não consome, que ele não vai conseguir vender, comercializar, nós compramos, utilizamos nos nossos insetos e devolvemos para ele fertilizante natural orgânico, né? Sem nenhum problema, sem nenhuma contaminação, eliminando bactérias, eliminando puríssimo, limpo. Além de tudo, ele é rico em ferro, zinco, manganês, vários metais, né, microminerais ali que são essenciais para as plantas também formar a saúde delas, né? É um ciclo perfeito. E é isso, a nossa produção é isso. E tanto que nosso, se entrar lá no nosso site, vai ver que nosso foco é a sustentabilidade, né? Então, é manter isso. Esse é o nosso foco principal, é a sustentabilidade, um alimento de qualidade, como tu falou, a proteína é semelhante ao whey protein, tá? É o mesmo nível de aminoácido, mesmas quantidades, assim, só que ela tem uma curvinha um pouquinho maior de digestão, ou seja, ele fica um pouquinho mais tempo no teu organismo, né? E tem mostrado aí, pesquisa tem mostrado que ele dá muito certo também para a alimentação humana. Na Europa já está sendo utilizado. No Brasil ainda não foi liberado. Por só pensar em termos de natureza, né? Na natureza o gato já come, né? O gato ele é um carnívoro, né? Como a gente sabe, mas não quer dizer exatamente que ele não come besouro, que ele não come uma lagarta, ele não come um mosquito, uma borboleta, uma mariposa. Quem é que nunca viu, né? O gato pulando fazendo isso? Os Eu cães nunca ganhei também fazem. um gato, né? Então, quem nunca ganhou uma baratinha na cama, né? É. É uma coisa terrível. Então, mas é assim, eles comem, para eles é parte da alimentação deles no mundo natural, né? Porque Mas eu fui comer uma vaca, né? porque normalmente a gente assim, a gente está pensando em grandes felinos, né? Quando a gente pensa na natureza, assim, o gato se alimenta, a gente pensa no leão, no tigre. Claro, o leão, um tigre, que é um bicho que tem 450 quilos, né? Uhum. Ele precisa comer uma vaca. Mas quando a gente está falando de pequenos predadores, que nem gato do mato, né? Cachorro vinagre, que a gente tem até na nossa fauna, eles vão estar comendo pequenos roedores, pequenos insetos, né? Que vão estar ali presentes no ambiente deles. Então, eles comem, já faz parte da dieta deles, né? Se tu pegar, às vezes, as fezes de um lobo-guará e, por exemplo, analisar, que é um canídeo, né? Tu vai encontrar um monte de casquinha de insetos, né? Porque eles comem isso aí. E por que daí não botar na alimentação dos nossos pets em casa? Se eu acabei de falar que ele tem um perfil de aminoácido semelhante ao do whey protein, tá? Uhum. Tem uma digestibilidade muito boa. Eu nem cheguei a falar, mas ele também tem um perfil de gorduras muito interessante, cheio de ômega 3, ômega 6, outras gorduras, né, que são interessantes, como ácido láurico. Então, assim, ele é cheio de coisas boas. Então, a gente Chegou maravilhoso, né? exatamente. E ele, assim, a princípio não teria problema nenhum, ele não causa alergia, né, nos animais. Até se a gente for pensar, hoje em dia a gente está com muito problema de alergia, justamente para carne de frango, para carne de gado, né, porque os animais não eram afeitos a comer tanta quantidade disso, principalmente os pequenos felinos, né. Então, até agora não se mostrou alergia a insetos, né, a problemas de alergia, né? Então, eles podem entrar na dieta, na verdade, assim, de quase todos os monogástricos, ou seja, não pode entrar na vaca, na ovelha, no ah, cervo, né? Mas pode entrar na alimentação dos monogástricos, que daí nós temos aí cães, gatos, peixes, aves, né? Suínos. Então, assim, poderia alimentar todos eles. Mas se a gente está falando de um alimento tão nobre com tanta qualidade, cão e gato, hoje em dia, a gente sabe que cada vez mais o cliente, né, o tutor, ele está procurando um produto de extrema qualidade, né?
Então, se tu tem um produto de ótima qualidade, vamos botar na alimentação dos nossos animais, né? E entra e vai bem. Eu tenho aqui 25 cachorros hoje, né? 6 gatos dentro de casa e não tem problema nenhum. Eles comem. Eu já fiz biscoitinho para eles e eles comem, né? Eles gostam, não tem problema nenhum. Então, assim, é um produto de ótima qualidade, é sustentável, né? Então, por que não colocar? Não tem motivo por que não colocar. Não tem. Aqui em casa, quem convive, né, é nosso cliente sabe que a gente tem 33 cachorros no momento dessa gravação, pelo menos. E a gente tem feito, a gente faz uma alimentação igual para todos, exceto os filhotes, que tem alimentação para filhote. E estou colocando, né, farinha de tenebro junto com outras proteínas, né? Consegui reduzir bastante a inclusão de proteínas menos exóticas, digamos assim, né? Como, por exemplo, frango, carne, fígado, essas coisas. Não precisei usar óleo na dieta, pela simples inclusão de 10 gramas por quilo. Assim, lógico que tem mais outras proteínas, mas assim, e eles comem super bem, né? A dieta só com tenebro também, né? Até os mais chatinhos comeram, né? Porque ela tem um odor agradável, né? E, como a gente falou aquele dia, tem odor para uns é de farinha, para outros é de chocolate, de amêndoa, de... A variação no odor é incrível. A gente teve em várias feiras, né? Até agora participamos recentemente da Expo Inter, e o resultado sempre assim, as pessoas no primeiro momento tomam aquele susto. Ai, mas você está falando para a gente comer tenebro? Não, não, eu não estou falando para te comer o tenebro. Estou falando que teu animal pode comer o tenebro e que é uma qualidade de produto muito grande. E daí a pessoa assim, ai, pode ser, meu gato comeria, meu cachorro comeria. Daí a gente chega assim, tá, tu quer cheirar o produto, quer conhecer o produto? A pessoa cheira e daí é instantânea a mudança. A pessoa cheira aquilo e fala assim, bah, mas o cheirinho é bom, lembra biscoito, lembra chocolate, lembra farinha, né? Lembra pão, né? E daí a pessoa olha para mim assim, posso provar? E daí a gente dá para ela provar. Até teve pessoas olha, se deixasse, acho que ficava lá com, né? E o pessoal prova e aceita o produto. Então, assim, num primeiro momento, é que a gente é treinado para achar que todo inseto é nojento, né? É um risco de saúde, é um risco, né, da gente. Mas no momento que tu prova e que a gente tem segurança no produto, no que a gente falou assim, olha, esse produto não é para alimentação humana, mas a gente cria com tanto cuidado, né, que tu pode comer, que não tem problema, porque eu não ia oferecer pro teu bicho um produto que não tivesse a mesma qualidade se eu não fosse comer. Eu olho assim, eu como a farinha, eu como o meu tené, porque eu sei a qualidade que ele tem, né? Então, assim, eu não ia te oferecer ou oferecer para o teu animal um produto que eu mesmo não comece. Que eu acho que é o cuidado que todo tutor tem, né? Ninguém quer oferecer para o seu bichinho uma coisa que ele não tem segurança na qualidade daquele produto. Exatamente. Bem Eu mais vou te dizer olha, eu olhei para aquela foto, olhei para os ingredientes e disse, pô, mas eu quero comer isso aí, tia. Não, quando eu for lá, eu vou pedir, eu quero provar. eu vou te levar uma amostra. A gente não precisa usar óleo também, né? Só, e é uma inclusão Sim. baixíssima, assim, da quantidade, né? Se for ver. Menos que se a gente fosse usar uma proteína de ervilha, que a gente tem uma dieta também com proteína de ervilha, a de tenebro precisa menos e não precisa de óleo, né? Então, e é palatável. Então, é muito interessante, assim. Como tu falaste, é uma proteína nova, né? Eu, a gente aqui está acreditando muito que vai ser uma grande oportunidade para a alimentação natural de cães que têm alergia a tudo quanto é tipos de proteínas normais, né, no dia a dia. Uma alternativa que não precise, por exemplo, ser uma carne de avestruz, ou coelho, rã, né, que seja uma coisa mais sustentável e que seja ótimo, né?
nutricionalmente muito boa. Isso. Na Europa, o pessoal já está vendo que é um produto muito melhor assim para a inclusão na alimentação do pet e na alimentação humana. Então, não tem o porquê de duvidar que o produto vai dar certo e que vai ser muito bom. A questão é vencer as barreiras culturais que a gente tem. Então, vamos pensar assim, hoje a maioria das rações, né, ou dos ingredientes que estão no mercado, eles são basicamente soja, milho e alguma farinha cárnea, né, de frango, vísceras, carne de gado, né, farinhas diversas de produção, da produção animal, né. Só que a questão é que nem todas atingem todas a exigência nutricional, porque assim, existe a questão da comida que está no teu prato e existe como aquela comida está satisfazendo as exigências nutricionais do teu corpo, né, do teu organismo. É a mesma coisa que a gente fala assim, eu posso comer um prato de macarronada? Posso comer um prato de macarronada. Vai me satisfazer em termos de alimentação? Vai. Vai estar atendendo todas as exigências nutricionais que eu preciso, todos os nutrientes que eu preciso? Não. Eu vou estar me satisfazendo, mas não vou estar tendo uma alimentação adequada, né? Quando a gente fala da exigência nutricional, do perfil nutricional, é justamente isso. Basta dizer, tem 53 a 56% de proteína na minha farinha. Beleza? Tem. Mas como essa proteína está dividida nos aminoácidos, que é o que nos interessa de verdade, né? Que é o que é aquilo ali, porque a gente, os organismos, tanto os cães, os gatos e os nossos, a gente, alguns aminoácidos a gente consegue sintetizar e outros não. Esses que a gente não consegue, a gente chama de essencial. Ou seja, a gente precisa obter no nosso alimento para a gente poder ter todas as funções do nosso organismo adequadamente trabalhando, né? Formando tecido, né? Formando, por exemplo, um filhote. Por que que num filhote a ração tem que ter um alto teor de proteína? Porque geralmente um alto teor de proteína está atrelado a uma maior quantidade de aminoácidos, né? Que ele tem que ter suprido porque ele está formando tecido, ele está formando corpo, ele está crescendo, né? O tenebro, ele tem 53 de proteína, mas ele tem praticamente todos os aminoácidos essenciais que precisaria, né? Na quantidade Com, na adequada. quantidade altas já, quantidades bem altas, tanto que assim, se tu for utilizar ele, como tu tá falando, tu usa tão pouquinho porque além dele ter proteína alta, ele também satisfaz as exigências que o animal precisa, sem precisar estar botando que algum aditivo, um aminoácido sintético, né? Tu vai usar alguma outra proteína, talvez, para completar, como tu falou, para não usar tanto, ou porque tu quer dar um outro sabor, uma característica física, né? No produto. Mas por quê? Porque o perfil de aminoácido dele é muito bom. Ele vai atender várias exigências dos animais, né? E daí tem também a gordura dele, que é uma gordura muito boa, não é aquela gordura cheia Vazia. de cheia de colesterol, que tá ali só para dar um volume de energia, né? Não, além dela ter energia, ela tem ômega 3, ômega 6, ácido láurico, né? Então, assim, são questões nutricionais que ajudam a que ele faça o organismo funcionar melhor também. Inclusive, a fibra que ele tem é a fibra na forma de quitina. A quitina, para nós, não é digestível. Para nenhum animal, na verdade, ela é digestível. Mas dentro do nosso intestino, ou em contato com algumas bactérias que fazem fermentação, ela vira quitosana, que é uma fibra muito boa e que ajuda a estimular a imunidade, né? Então, assim, tudo que está ali nele, né, ajuda o teu organismo a funcionar melhor, né? Então, em pouca quantidade, ele faz o serviço que uma outra proteína precisaria ter várias combinações, né? Claro que a gente ainda tem que pensar em outras questões, por exemplo, de carboidrato, energia, né? Tudo mais, esse balanço nutricional. Mas com só a farinha de seta, ela já tem bastante coisa para trabalhar com ali na alimentação. Então, é muito bom por causa disso, porque com pouca quantidade, tu evita o uso de outros subterfúgios, como, por exemplo, aminoácido sintético. Que não é que o aminoácido sintético seja ruim, mas às vezes tu tem que botar tantos para equilibrar, né, que tu não, que aquilo acaba sendo menos natural, né? E quando a gente está pensando que nem no teu caso, que é uma alimentação natural, se aquela proteína ela já está apresentando um perfil ótimo de nutrientes, excelente, menos produto vai botar,
melhor para o teu cliente, melhor para ti.